Glória a Jesus, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa noite, por mais esse final de tarde chuvoso, um dia quente. Estava dentro de casa, eu disse para minha esposa quando ela chegou, eu falei, nossa, estou suando dentro de casa, debaixo do ventilador. E aí, uma boa chuva para refrescar um pouco a nossa terra, o nosso solo. E aqui estamos. Queridos, nós estamos no último dia da nossa campanha, que traz por título O Caminho para o Avivamento. Na primeira quinta-feira deste mês, o pastor Derli trouxe uma palavra falando sobre arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não acontece avivamento. Se nós não tivermos um coração voltado para Deus, não acontece arrependimento. E eu estava lendo, e eu pude perceber que arrependimento e humilhação são coisas totalmente distintas uma da outra. Arrependimento é olhar para dentro de si e ver que você está vivendo num estado de pecado e você precisa fazer um caminho inverso para agradar o Senhor. Mas aí isso também requer um coração contrito, um coração quebrantado, e a Bíblia diz pelo salmista que isso o Senhor não despreza. E arrependimento ou humilhação, e quando eu falo de humilhação, me vem logo o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se você fazer uma leitura do capítulo 7, você vai ver que Salomão acabou de construir o templo. E quando ele acabou de construir, colocar os utensílios, ele vai buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus responde com fogo naquele dia. E quando o Senhor responde com fogo, a presença do Senhor era tamanha no ambiente aonde eles estavam, no templo onde tinha acabado de ser construído. E aí, a Bíblia também diz no capítulo 7, que quando os sacerdotes chegaram, eles não conseguiram ficar de pé, por conta da presença do Senhor. Ou seja, arrependimento, quando você se arrepende, você está reconhecendo o seu estado de pecado, você está reconhecendo tudo aquilo que você faz de errado e que desagrada ao Senhor, e logo vem também o sentimento de humilhar-se diante do Senhor. E o que é a humilhação? É reconhecer que você não é nada, mas que o Senhor é tudo em sua vida, em todo o tempo. A Bíblia diz assim que quando nós nos humilhamos debaixo da mão potente do Senhor, ao seu tempo, porque tem um tempo determinado por Ele, e Salomão escreve isso lá no capítulo 3 de Eclesiastes, e que existe um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas, mas a Bíblia diz assim, que quando nós nos humilhamos debaixo da mão potente do Senhor, ao seu tempo Ele nos exaltará. Há um tempo de exaltação também. Há um tempo em que você reconhece que o Senhor está diante de você. Na semana seguinte, pastor Benê, ele ministrou sobre oração, a importância da oração para acontecer o avivamento. Atos dos Apóstolos fala muito claro, dá uma visão muito clara para nós entendermos o que aconteceu no dia de Pentecoste. Depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus ainda ficou por 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções. Eu consigo enxergar assim, ver dessa maneira. E Jesus estava com seus discípulos e logo, depois dos 40 dias, ele foi assunto ao céu. Ele se apartou, ele saiu de perto dos discípulos e foi para o céu. Mas ele disse assim, olha, vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E eles tomaram aquela palavra e guardaram no coração. E depois da ascensão de Jesus, alguns historiadores dizem que 7 dias depois, então foi 47 dias aproximadamente entre a ressurreição e o dia do Pentecoste.
E aí, depois desse período em que Jesus subiu, eles se reuniram no mesmo ambiente, tendo o mesmo propósito, o mesmo pensamento, tendo a mesma visão, tendo o mesmo sentimento, desejando receber de Deus o poder do Espírito, receber do Senhor. Mas eles estavam unânimes, a Bíblia diz lá no capítulo 2 de Atos, em oração. Então a oração é fundamental para que a igreja viva avivamento. Amém? É fundamental eu olhar para mim, entender o meu estado pecaminoso, meu estado de pecado, me arrepender. Só que o arrependimento, meu irmão, não é você ter remorso. Não, arrependimento requer você mudar o seu estilo de vida. Porque tem muita gente na igreja que sente remorso por conta do pecado, mas continua na pornografia. Sente remorso por conta do pecado, mas continua no adultério. Sente remorso por conta do pecado, mas continua traindo. Então não é arrependimento, é um remorso, porque vem para o culto, sente um arrepio, o Senhor me perdoa, e Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele é longânimo, Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico, meu irmão, em te amar. Deus nos amou de uma maneira tão grandiosa, que o Evangelho de João está dizendo que Ele envia Jesus para morrer por mim, para que eu fosse perdoado dos meus pecados. Então, remorso não muda estilo de vida, o arrependimento muda, quando você vive ele na íntegra. E a oração, eles estavam em oração. E na semana passada eu falei sobre santificação, dizendo que nós precisamos nos separar para Deus. Arrependimento provoca em nós, pelo Espírito Santo, o desejo de orar, de buscar. Arrependimento, oração e santificação muda, começa a mudar, começa a provocar em nós um comportamento e um estilo de vida diferente. Então, todas as vezes que eu estou vivendo santificação, eu estou me separando para viver Deus. E é todo o estilo. Meu estilo de vida muda, meu estilo de amizade muda, o meu palavreado muda, tudo se torna diferente. Porque quando eu entendo o princípio da santificação, que eu preciso me separar, então eu começo a viver separado para Deus. Você quer ver uma coisa? Tem muitas vezes, e eu digo isso algumas vezes, há muito tempo o Senhor me libertou de músicas mundanas, de músicas do mundo. Eu gostava, eu nem sei se tem ainda, mas a rádio Antena 1. Meu carro era ligado na Antena 1 24 horas por dia. E aí eu parei para estudar um pouco sobre as questões destas músicas. O estilo de vida destes compositores, destes poetas, destes cantores. E aí eu pude perceber que o estilo de vida, que a canção que eles tocavam, que a melodia que se tocava, que a letra que se escrevia, não era uma letra para a adoração ao Senhor, de maneira nenhuma. Mas era uma canção, uma letra para adorar o homem, ou para fazer com que o homem sentisse culpa de alguma coisa que ele praticou aqui. Eu deixei de ouvir. E se você parar para pensar, as batidas das canções, as batidas das músicas, te levam a um estado de emoção. Você já percebeu? Quando nós éramos criança, eu me lembro que quando eu era menino, eu tinha lá na escola, as paqueras de escola, e de repente eu escutava uma canção, logo eu lembrava. Nossa, aquilo mexia com a mente, aquilo mexia com o coração. Só que a Bíblia diz também que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, praticava as coisas de menino, mas logo eu cresci. Cresci em quê? Cresci na graça, cresci no conhecimento, cresci no relacionamento com Deus, cresci no conhecimento da palavra, cresci em oração, cresci em jejum, cresci em consagração. Então eu deixei as coisas de menino e comecei a viver as coisas dos céus. Aleluia!
Então, todas as vezes que eu consigo compreender que o arrependimento tem que mudar a minha vida, que eu preciso me arrepender para que haja mudança, que eu preciso estar inserido no caminho da oração, que eu preciso me santificar todos os dias, eu também preciso viver a unidade do corpo de Cristo. Agora, permita-me dizer nesta noite, graças a Deus que nós não temos isso aqui, mas nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas que saíram da igreja e que estão vivendo uma suposta igreja em casa, porque eles confundem ser templo do Espírito Santo como uma igreja, e não é. Aí o que acontece? Eles estão dizendo assim: eu não preciso do pastor, eu não preciso de uma igreja para servir e adorar a Jesus. Mentira do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. O que Deus o que o diabo deseja no seu coração é destruir a igreja de Jesus. Então o que ele faz? Ele divide. Porque a Bíblia diz que reino dividido não subsiste, não acontece, não tem como você fazer com que um ajuntamento de pessoas, ou uma comunidade, ou uma igreja, que não tem o mesmo objetivo, que não tem o mesmo propósito, que não tem a mesma visão, se dividir, ela não vai crescer, ela vai ficar pequena, ela não vai acontecer. Então existe um grupo de pessoas hoje que entende que a unidade do corpo de Cristo, ou a igreja, não há necessidade de fazer parte dela. É mentira do diabo. Eu preciso estar inserido no corpo. Sabe por quê? Porque quando eu estou no corpo, eu sou curado. É exatamente aqui que eu vou encontrar aquele irmão que você acordou de manhã, parece que como diz o ditado popular, com o pé esquerdo. E aí você acorda, você não teve um dia bom, você chega na igreja, você vai dar um abraço em alguém te abraçou, ou te olhou diferente, ou te fez coisa diferente. Aí que você vai compreender a necessidade do corpo, porque é exatamente aí que Deus está trabalhando o seu coração para que você cresça em unidade. Nós precisamos crescer em unidade. E quer saber de uma coisa, meu irmão? A igreja, se ela unir em propósitos, em oração, em jejum, em consagração, ela se torna poderosa. Ainda assim ela é poderosa, porque ela é a menina dos olhos do Senhor, e o Senhor faz por sua igreja o que é necessário a fazer. Então, quando eu estou vivendo uma unidade do corpo, eu tenho crescimento. Quando você vive em unidade em família, a sua família é próspera. Quando você vive unidade no seu relacionamento, no seu casamento, o seu casamento é próspero. Mas quando tem alguém que faz assim: eu não gosto dessa cor, mas eu gosto dessa. Ah, eu não gosto desse estilo de casa, não, eu gosto daquela ali. Se não for do meu jeito, não vai acontecer. Aí dividiu, aí não prospera. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Aleluia. Olha aqui que o apóstolo Paulo, ele está deixando de conselho para a igreja de Éfeso, para a igreja aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3. Olha aqui que o apóstolo Paulo está conclamando, dizendo à igreja. Eu vou ler na versão NVI, uma versão mais atualizada. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Preste bem atenção. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. O texto está dizendo que eu preciso me esforçar, que eu preciso procurar cuidadosamente manter uma unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, quem produz unidade em nosso coração, se não é o Espírito Santo? O texto está dizendo.
O Espírito Santo, meu irmão, nós precisamos entender uma coisa, que a obra salvadora de Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, nos trouxe vida, nos perdoou, nos transformou, nos libertou, e aí o Espírito Santo nos selou, e nós conhecemos então os dons do Espírito em nós, e o Espírito Santo também começou a produzir em mim um fruto, que Paulo está escrevendo em Gálatas no capítulo 5, e eu acho maravilhoso quando eu leio esse texto de Paulo. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito e aí começa a primeira parte do fruto: amor, alegria e paz. E o que Paulo está dizendo neste texto aqui? Olha só: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz que foi produzida em você pelo Espírito, a paz que foi produzida em nós pela certeza de vida eterna, pelo Espírito Santo. E aí ele está dizendo assim: há um só corpo em todos os aspectos. O casamento é um corpo só. Percebeu isso? Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. É um pensamento só, é um propósito só, é uma visão só, é um caminho só, é uma direção só. A minha direção e o direcionamento da igreja é os céus, é Cristo, é a cruz de Cristo. Quando eu entendo que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele foi para o céu e foi preparar um ambiente, um lugar para mim, uma morada para mim e você, então eu tenho que andar em direção ao céu. A igreja precisa estar unida, indo em direção ao céu, numa mesma unidade, porque se dividirmos, corremos o risco de não chegarmos no céu. Isso é em tudo. Aleluia! Então a unidade na igreja tem que ser e é um dos pilares importantíssimos e fundamentais para que o avivamento aconteça. Eu preciso estar unido. Atos dos Apóstolos vai dizer que todos estavam no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, debaixo de obediência. E o texto enfatiza dizendo assim: eles estavam sob a orientação dos apóstolos. Eles estavam debaixo de uma autoridade espiritual. Jesus disse: fica, e eles ficaram. E aí de repente, a Bíblia diz que de repente, um som, um barulho, como que de um vento impetuoso, como que de uma tempestade, encheu, soprou no ambiente aonde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ouviam língua repartida entre eles. Aleluia! A unidade fez com que acontecesse o primeiro dia de Pentecoste. A união daquela congregação, 120 pessoas reunidas no mesmo lugar, com o mesmo propósito, adorando a Jesus, aguardando a descida do Espírito Santo, aguardando o mover da glória de Deus. E daqui a pouco aconteceu o mover da glória de Deus. Você quer viver Pentecoste? Você quer ser impactado com a glória de Deus? Então viva a unidade. Se queremos viver dias de Pentecoste, se queremos viver a presença de Deus, se queremos viver o mover do Espírito Santo, precisamos estar unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, tendo a mesma visão, andando no mesmo caminho, na mesma direção, que é o céu de glória. Aleluia! Então eu preciso entender que isso é um pilar fundamental para a minha vida. E que o Espírito Santo está se movendo em mim e provocando em mim o desejo de viver unidade. Graças a Deus que aqui não tem, mas eu pastoreei uma igreja. Uma igreja abençoada. Uma certa ocasião, começou um vento de fofoca dentro da igreja. Pensa, Carlos. E, gente, você administrar fofoca é complicado, é como mentira. A verdade, você trabalha com ela na vertical, na horizontal, e ela tem um início que é Cristo, e
e vai para a eternidade. Mas a mentira e a fofoca é administrada, ela anda em círculo. Então você vai administrando. Administra. E daqui a pouco o círculo fecha. E quando fecha, você tem que resolver. E aí eu chamei a liderança da igreja, sentei com todo mundo e disse assim: queridos, é o seguinte, nós estamos vivendo muita fofoca. O líder de departamento tal faz isso, fala isso, do outro departamento, e assim, é um negócio estranho. E eu estou percebendo que Deus não opera no nosso meio por conta disso. E nós precisamos acabar com a fofoca. E aí, eu usei a autoridade pastoral naquele lugar, a autoridade de liderança naquele lugar, e disse assim: a partir de hoje, a primeira fofoca, ou a primeira mentira, ou a primeira coisa que acontecer, que é contrária à vontade de Deus, nós vamos sentar com a pessoa, com o irmão, e vamos mostrar o caminho da disciplina. Amém? Amém. Liderança concordou. Não foi uma semana, acho que 2 semanas depois, levantou uma fofoquinha aqui, que deixou entristecido uma outra irmã ali, e aí minha esposa sentou comigo e falou assim: aí, você vai falar com a irmã? Eu falei: eu tenho que falar. A Sarinha é o meu termômetro. Sarinha olha para mim assim, ela só mexendo a sobrancelha, eu já sei o que ela está falando. Enfim, e fomos para uma outra reunião de liderança. Aí eu chamei a pessoa, sentei com ela, com todo amor, com todo carinho. E o pior de tudo, ela era esposa do co-pastor da igreja, do meu braço direito. E aí eu sentei com ela e falei assim: e aí, minha irmã, o que eu faço? O que nós temos que fazer? E com muito carinho e amor, nós ensinamos que precisamos ser unidos. Que não existe o ministério único de louvor, liderado pelo pastor Benê. Que o diaconato não existe apenas, tem um líder colocado, posto, aclamado pelo nosso pastor, mas que precisamos ter o mesmo pensamento. Se o ministério de louvor e de adoração cantou bonito, cantou adorando a Deus, a glória de Deus desceu, nós nos alegraremos por isso, nós levantaremos as nossas mãos aos céus e dizemos: Senhor, nós te bendizemos. Mas também, se acontecer alguma coisa contrária àquilo, nós também precisamos levantar a nossa mão e: Senhor, estabeleça a sua vontade. Não sabemos o que aconteceu, porque há um propósito debaixo dos céus para todas as coisas. Eu preciso compreender isso. E eu me lembro que eu fiquei por 4 anos e 11 meses nessa igreja. E durante 3 anos aproximadamente, não se ouvia falar de fofoca mais. A igreja foi curada. E aí o mais interessante é que os crentes começaram a prosperar. Crescer. Sabe quando a igreja cresce? Sabe quando as finanças da igreja melhoram? Tudo melhorou naquele ambiente quando a desunião pela fofoca, causada pela fofoca, foi banida do meio da igreja. A desunião provoca descontentamento em coração, provoca tristeza em almas. E eu não posso viver assim. Eu preciso viver o que Paulo está dizendo. Eu preciso me esforçar para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, sabendo que eu estou vivendo num corpo só. A unidade não é algo que criamos apenas na nossa mente, não, senhores, não. A unidade não é algo que recebemos por imaginação, não. A unidade, ela é aquilo que recebemos do Espírito Santo, porque quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos Ele no nosso coração, nós queremos viver família, nós queremos viver unidade. Eu falei de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e o derramamento do Espírito no Pentecoste aconteceu quando os discípulos estavam em perfeita unidade. Quando nós estamos unidos, acontece milagre. Isso é em família. Você quer ver a prosperidade na sua casa? Unidade. Junta-se força.
Pegue no braço um do outro. Você sabe a maior igreja que você tem e que você participa? É a sua casa. Mas como é difícil ministrar em casa? Como é difícil cantar em casa? Ou é só na minha casa? Ou é só comigo? Eu vou dizer para ti uma coisa, eu estou pregando para mim nesta noite. Como sempre faço. Mas uma das coisas mais difíceis é você viver unidade em casa. Às vezes eu estou de férias, e aí eu estou ajudando a Sara, e às vezes eu estou fazendo alguma coisa, limpando, passando um pano no móvel e tal, e aí, esses dias eu coloquei um quadro de foto assim, 2 quadrinhos de foto, mais um outro, e coloquei tudo alinhadinho. Daqui a pouco ela chegou, deu uma olhada assim, nosso bebê cresceu e virou ao contrário. Eu olhei e falei, viu, por que você desalinhou o negócio aí? O negocinho desse tamanho, pequenininho, com um cisquinho, você desalinhou o quadro aí, alinha direita aí, põe no mesmo lugar. Aí eu percebi como é difícil a gente viver família, como é difícil a gente viver unidade dentro da nossa casa. Você percebe que o diabo ele vai atuando, ele vai minando, ele vai tirando as nossas forças nos mínimos detalhes. Em pequenas falas. A unidade, ela precisa ser apresentada a nós. Ou é a expressão do amor de Deus para com a nossa vida. E aí, através deste amor, Ele nos aviva. O avivamento acontece quando nós expressamos amor na nossa unidade. Domingo à noite eu estava ministrando e eu dei continuidade na palavra que preguei na quinta-feira, falando sobre santidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não importa o que somos ou o que temos. Se moramos num palácio ou se moramos numa casa feita de sapê. Deus não importa se você colocou o melhor piso, o mais caro da loja, ou se você mora numa casa de chão batido. Ele não se importa com isso. Mas o que ele se importa é se o seu coração está voltado para Ele. E se você está vivendo o princípio da unidade em família, em casa, na igreja, no trabalho. Porque a unidade prospera, a unidade nos leva para próximo, para perto da presença de Deus. Agora deixa eu puxar um pouquinho, apertar um pouquinho a corda. Eu sou da igreja dos anos 80, anos 90, início dos anos 2000, a igreja do ano 2000 e agora, no século 21, de 2020 para cá. A igreja dos anos 80 vivia tanta coisa extraordinária, tanta coisa extraordinária. A igreja dos anos 90 também viveu muitas coisas extraordinárias. Nos anos 80 eu me lembro que eu vi paralítico andar. Era muito comum entre anos 80 e 90 você estar num culto igual a esse e a manifestação do inimigo sobre a vida de uma pessoa acontecer. O diabo tentava roubar a mente, tentava desalinhar, tentava desestruturar. Um grupo de diáconos, obreiros, pegava aquela pessoa e repreendia, expulsava e libertava aquela vida cativa. Tinha cultos que aquilo repetia pela mesma pessoa. Nós tínhamos um menino na igreja, e hoje ele permanece, é firme, é obreiro na igreja. Mas quando ele chegou todo carregado, com legiões de demônios, e a manifestação do demônio era em quase todos os cultos, e ele tinha uns 12 para 13 anos. O pai dele era lutador de boxe, e quando ele ficava endemoniado, ele jogava o pai dele contra a parede. E o pai dele era grande. Eu me lembro que uma vez ele estava no culto, uns 10 irmãos seguravam num braço, seguravam no outro, ele levava todo mundo para frente e trazia todo mundo para trás. Era muito comum ver isso. Mas a igreja estava ali, em oração, unida, no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Como era comum nós fazermos um apelo em um culto e almas se renderem aos pés do Senhor Jesus.
Aí alguém me perguntou outro dia, pastor, por que não acontece mais isto? E aí o Espírito Santo me respondeu, por falta de unidade na igreja. A igreja precisa orar junto. A igreja precisa consagrar-se junto. A igreja precisa jejuar junto. A igreja precisa se unir mais uma vez no mesmo pensamento e no mesmo propósito. Escute uma coisa, Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Você sabe o que é isso? É a autoridade que Jesus te deu. A autoridade que Ele lhe concedeu, Ele outorgou a você dizendo, olha, você tem autoridade a partir de agora. Depois que Jesus foi assunto ao céu, Pedro sai da oração, encontra um moribundo na porta formosa do templo. E ele disse assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho absolutamente nada, eu não tenho condição de te dar uma vida melhor, mas o que eu tenho eu vou te dar. O que você tem? Em nome de Jesus, levanta e anda. É graça. É graça. A graça pelo vínculo da unidade produz isso em nós. Você sai à rua, mas você sai com autoridade. Você chega em casa, você chega com autoridade. E quando você chega com autoridade, o inferno estremece, as trevas são dissipadas porque a luz chegou. A glória de Deus está sobre a sua vida. O mover do Espírito Santo invade o ambiente onde você está porque você está vivendo em união. Você tem a palavra de Deus no seu coração. Você se arrependeu. Você agora vive a oração. Você vive santidade e você entende que agora a unidade pelo vínculo da paz, que é pelo Espírito, está em você. Então você começa a viver milagres de Deus acontecer. Você quer ver milagre acontecer? Viva a unidade. Você quer ver mover de Deus na sua casa? Se una. Se você não se unir, se nós não unirmos no mesmo propósito, não acontece. Nós não vamos conseguir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de 1 a 3. Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que tine. Paulo está dizendo assim, eu posso ser poliglota, posso falar diversos idiomas, posso também ser poliglota na língua do céu, mas se não tiver amor em mim, é como o sino de uma catedral, que se só lembra que existe quando bate ao meio-dia, ou como o símbolo do pandeiro, sabe as arruelas do pandeiro, você só lembra que aquilo serve para alguma coisa quando você o chacoalha, para complementar uma melodia, mas colocou do lado, não serve para mais nada. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, está dizendo, ainda que eu tenha o dom de profecia, que eu possa conhecer toda a palavra, porque a profecia que Paulo está dizendo é o conhecimento da palavra, e a exposição da palavra, é falar pela palavra, é orar pela palavra, é viver pela palavra. E ainda que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Porque tudo isso que Paulo está dizendo, eu posso ter. Mas se eu não tiver unidade, se não viver amor, isso acaba. É apenas conhecimento. É apenas letra. E a letra mata. O conhecimento ensoberbece. O conhecimento leva o nosso coração a ser altivo. Você já sentou perto de alguém que se julga ter conhecimento demais? Eita, eu conheci um. E um dia eu estava pregando, ele refutava. Aí eu continuei, tentei. De novo ele... Ao nível dele se tornar uma pessoa não sociável. As pessoas observavam isso. E precisamos falar com ele.
que nesta noite nós possamos viver unidade. Arrependimento, oração, santificação e unidade. Arrependimento é você reconhecer de verdade o seu estado de pecado. Quem você é. Provérbios diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tiago está dizendo assim, que eu preciso confessar os meus pecados uns para os outros, para que eu seja curado. A prova de arrependimento, de mudança e de estilo de vida diferente, é quando eu abro a minha boca, eu chego para alguém idôneo, para alguém capaz, e digo assim: eu estou nesse estado, eu já falei com o Pai, já entrei no meu quarto, fechei a minha porta, já me despi, já mostrei para Ele quem eu sou, mostrei para Ele a minha lepra, só que agora eu preciso que o Senhor me perdoe, que o Senhor derrama sobre mim a graça dele salvadora, para que eu consiga viver, e para que eu consiga prosperar, para que eu possa crescer. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Romanos capítulo 12, verso de número 10, a Bíblia está dizendo assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Um avivamento autêntico é caracterizado por atos de amor e respeito mútuo. Olha o que está dizendo o texto de Romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E todas as vezes que eu vejo amor na igreja, na palavra, na Bíblia, sabe o que me traz à memória? O que o Espírito me traz à memória? O amor precisa ser incondicional. Porque amar condicionalmente é muito fácil. É ou não é? Porque você ama porque alguém te oferece alguma coisa. Você ama porque você recebe outra coisa em troca. O carinho dado você recebe de volta. O abraço que você deu também você recebe de volta. Mas e amar incondicionalmente como Cristo nos amou? O evangelista João está dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pega aquilo que Ele tinha de maior preciosidade, o seu Filho Jesus, e entrega para morrer por nós. Paulo diz assim, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo, saiu da sua forma divina, eterna, e habitou entre nós, e fez vivente entre nós. Isaías, no capítulo 53, diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por seus sofrimentos, por suas pisaduras, Ele estava subindo ao Gólgota, cruz nas costas, cansado, porque a cruz pesava. A Bíblia diz que Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por mim e por você. Ou seja, Ele tomou os meus pecados sobre o madeiro, e quando Ele levava a cruz em direção ao Monte Caveira, o lugar onde Ele ia ser crucificado, havia ainda um algoz, um soldado romano com um chicote, que por vez passava e o chicoteava, somente para que nós pudéssemos entender que foi pelo sacrifício dele na cruz do Calvário que nós estamos aqui.
E que quando nós o desejamos, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele está pedindo a nós uma coisa que é simples: vamos viver unidade, união, para que nós não venhamos cair, sabe no quê? A Bíblia diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, são organizados, eles se matam em portas fechadas, mas quando sai para fora é o mesmo objetivo. E nós vamos unir? Ah, meu irmão, você não sabe o poder que você tem como igreja quando está vivendo união. Você não sabe, você não imagina o poder que você tem, a autoridade que você tem como igreja quando você vive unidade. Você não sabe quando você dobra o joelho. Meu irmão, eu tenho medo de um crente com o joelho dobrado. Eu disse no domingo à noite que um dos maiores rappers, considerado um dos maiores deste Brasil, integrante do Racionais, ele disse assim: não mexe com crente. Mexer com crente é atraso de vida. Você já escutou essa expressão? Hoje ninguém tem medo de crente. Ninguém sente temor. Mas nesta noite, o Senhor está nos dando a oportunidade por esta palavra, para refletirmos isso, e a autoridade dele sobre nossas vidas ser uma verdade. As pessoas não precisam ter medo de nós, mas elas precisam entender que nós temos a graça, que nós temos a glória de Deus, que nós somos filhos, que nós temos autoridade para repreender os demônios, para expulsar demônios, para curar enfermos, para trazer liberdade ao cativo, para mostrar o caminho com excelência àqueles que precisam ver a glória de Deus. É para isso que nós precisamos entender esta palavra e vivê-la pelo poder do nome de Jesus. Eu queria que você pegasse na mão de alguém que está ao seu lado. Se está só, procura alguém, não fique sozinho não. Vamos viver união. Se não tem ninguém para você pegar na mão, pega aqui na minha. Tiramandagai, Shurabandakala, Bashorabakantaramandagai, Ashurabakai. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai. Cante com mais vigor, com mais força. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. uma família,
isso eu preciso. Olhe para o seu irmão e cante para ele. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Eu não sei se você consegue entender isso nesta noite. Não há condição da mão dizer assim: eu não preciso do braço. Não existe condição do braço dizer assim: eu não preciso do corpo para viver. Não há condição. Você está entendendo o sentido dessa melodia, desta canção? Eu preciso de você, querido irmão. Eu preciso de você, querida irmã. Nós precisamos um do outro, e assim nós completamos o corpo de Cristo. Assim nós somos bem ajustados, assim nós somos curados, assim nós somos transformados de glória em glória. Assim nós chegaremos nas regiões celestiais. Nós encontraremos a Cristo. Aleluia! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Oh, E o louvor ao Rei Jesus. Ramandagai, Shurabanda Kalabashora Bakandara Manda Kalabashara Bakai. Cheramanduia Bashara Manda Kalabashora Bakai. o poder ao Rei Jesus. e o louvor Ao Rei Jesus. Aplaude a Jesus, aplaude. Xeramandagai, chorabacanta, lamandacalaba, chorabacanta, lamandacaraba, xarabacai. Tem alguém que se abraçou aqui? Abrace alguém aí, por favor. Abrace. Se você puder falar assim: eu preciso de você. Diga isso. Eu preciso de você. Para chegar lá nós vamos precisar um do outro. Oh, aleluia! Tu és soberano, Senhor, entre as nações. Tu és adorado, Tu és magnificado. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Oremos ao Senhor nesta noite. Viva, não só hoje aqui isso, mas todos os dias. Meu conselho nesta noite para você que participou deste culto, que participou dessas 4 quintas-feiras que passou, essa campanha, e que as revelações de como encontraremos o caminho do avivamento na nossa vida. Viva isso, deseje isso. Olhe ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, provoque isso todas as manhãs em mim. O Espírito Santo vai provocar em você isso.
Eu não quero uma igreja, eu não quero participar de uma igreja, eu não quero ser uma igreja medíocre. O sentido da palavra medíocre é alguém que está dentro da média e que não quer expandir, não quer crescer. Não, eu não quero fazer parte dessa igreja, eu quero ir em frente. Eu quero tocar vidas. Eu quero abraçar pessoas. Eu quero sentir a dor do meu irmão. Unidade. E se eu não tiver condição de estender a minha mão, eu pelo menos vou pegar na mão dele e vou caminhar com ele um pouquinho. Porque isso é igreja. Isso é igreja. Alguém pela internet pediu oração. Oração pela saúde da Márcia, irmã da Selminha, isso eu não sei se esse é o nome, ou Leonor, alguma coisa assim. Mas vamos orar pela Maria nesta noite. Jesus, nós te agradecemos por este tempo, nós te glorificamos por esta noite, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por esta palavra, obrigado, Senhor, por estes louvores. Te louvo, Senhor, pela vida dos teus filhos aqui nesta noite, e há propósito para isso. Senhor, aprendemos que quando nós vivemos unidade, acontece destraves no mundo espiritual, acontece milagres, acontece restauração, renovação. Aliás, eu sempre digo ao Senhor que o Senhor é um Deus de novos recomeços e de novas oportunidades. O Senhor está sempre me ouvindo em dizer isso, e eu vejo isso todos os dias, porque o Senhor nos dá a oportunidade para recomeçarmos de novo. Leva a tua igreja em paz para casa, nos guarda, nos livra, sê conosco, dê um final de semana abençoado. Que estes dias, ó Senhor, possamos imaginar e pensar no que o Senhor tem reservado para nós. Obrigado por esta noite. Obrigado, Jesus. Aleluia.